As tintas, os vernizes, assim como os materiais aplicados sobre o material impresso, como plásticos, nos processos de plastificação, laminação, hot stamping, precisam aderir às superfícies sobre as quais são aplicados. A tinta adere sobre o papel com uma certa facilidade. Já sobre materiais plásticos, sobre materiais metálicos, folha de Flanders, por exemplo, laminados metálicos, polietileno, polipropileno, PVC, já não é tão simples assim a adesão da tinta. E nesse caso, ou a superfície recebe um tratamento Corona, por exemplo, é um deles, ou se imprime primeiro um primer para depois a aplicação da tinta, ou a adesão vai ficar falha. Ou então se imprime com tintas reativas, que reagem com o material impresso para que haja adesão. Se isso não acontecer com eficiência, o material vai desprender. O teste de adesão consiste em riscar o material com uma ferramenta especial. Normalmente os riscos são feitos em 2 sentidos transversais e uma tira de fita adesiva pressionada sobre o material é arrancada com um puxão firme e a avaliação é feita por observação do dano causado ao material ou de resíduos que se desprendem e se fixam à fita adesiva. Um terceiro teste subjetivo, baseado no teste da fita adesiva, consiste em fixar uma tira de fita adesiva no material impresso, segurar com uma das mãos e puxar firmemente com a outra mão e verificar o dano causado. Normalmente se emprega esse teste para avaliar a fixação do verniz, principalmente verniz UV, na superfície da tinta impressa. Apesar de subjetivos, os 3 testes, feitos por pessoas experientes, servem para tirar algum tipo de conclusão. É melhor do que não ter informação alguma. Para folhas metálicas, o teste mais indicado é o teste da dobra, que consiste em dobrar a folha metálica manualmente e observar o dano causado no vinco, se houve rachaduras, se houve desprendimento, descolamento do material de cobertura em relação à base, seja tinta ou verniz. O uso de pó antidecalque na saída da impressora prejudica a aderência de qualquer coisa que se aplique, seja verniz ou plástico, e, portanto, deve ser evitada. Essas partículas de pó, se forem higroscópicas, absorvem água e, como o processo de plastificação é feito numa temperatura muito maior do que a temperatura de evaporação da água, ela se transforma em vapor e produz bolhas no material. No processo final de refilo ou de corte trilateral ou de corte vinco, essas bolhas são divididas ao meio, se rompem, portanto, e desprendem o plástico. E começa daí um processo de delaminação e estraga a qualidade do produto final. Praticamente inutiliza o uso do produto final. Então, no processo de plastificação, uma das causas é uma tensão superficial do plástico inferior a 38 dinas por centímetro. Quando o plástico delaminado estiver completamente limpo, translúcido, cristalino, a causa mais provável é baixa temperatura da calandra, baixa temperatura na aplicação. Se o plástico delaminado estiver sujo com tinta, a causa mais provável é que a tinta estava úmida ainda no momento da aplicação. E se o plástico delaminado tiver aparência leitosa, esbranquiçada, a causa mais provável é a presença de pó, ou pó antidecalque, ou pó da camada do papel, ou a própria camada do papel que está se desprendendo.